Um engenheiro de pontes tem um trabalho que parece simples de fora. Ele calcula quanto peso uma ponte aguenta, testa com mais peso do que ela vai receber na vida real e assina embaixo dizendo que está segura. Mas o que diferencia um engenheiro honesto de um otimista perigoso é o que ele faz quando a ponte já está em uso e começa então a aparecer uma combinação de fatores que nenhum dos seus cálculos originais havia previsto juntos. Mais tráfego do que o esperado, temperatura extrema, fundação enfraquecida por erosão, vibrações de obra na vizinhança. Cada fator isolado é gerenciável. Os 4 juntos podem ser o que engenheiros chamam de failure cascaded, uma falha que começa pequena, se propaga e chega ao colapso antes que alguém consiga intervir. O sistema bancário americano, em maio de 2026, está num momento que lembra esse cenário de engenharia. Não porque esteja prestes a colapsar, mas porque a combinação de fatores que está sobre ele simultaneamente nunca esteve assim antes, e o Fed acaba de fazer uma mudança que altera o peso que a estrutura precisa aguentar. A mudança é a transição de liderança no banco central mais poderoso do mundo, com um novo presidente que assume em meio ao stress test mais severo dos últimos anos, no momento em que o FDIC publicou seu Risk Review de 2026, identificando perdas não realizadas acima das normas históricas, com 3/4 dos bancos regionais americanos com empréstimos de imóveis comerciais como principal categoria de ativos, e com o pior cenário hipotético de stress test, colocando queda de 40% nos imóveis comerciais como variável central. Esse conjunto de dados é o que este roteiro vai destrinchar para qualquer pessoa que não tem formação em economia conseguir entender. Sou o Primo Yang, e nada aqui é aconselhamento financeiro. São dados verificados do próprio FDIC, do Federal Reserve, da Wharton Business School e do Congressional Research Service. Deixa nos comentários de onde você está. Primeiro, o que são essas perdas não realizadas que o FDIC menciona no Risk Review de 2026? Quando um banco compra um título, por exemplo, um título do governo americano, ele paga um certo preço. Se os juros sobem depois que o banco comprou, o preço daquele título cai no mercado. Porque títulos novos estão pagando mais. Então o título antigo que paga menos, vale menos para quem quer comprar. O banco tem 2 opções: vender o título no mercado e realizar a perda, ou guardar até o vencimento e receber exatamente o que foi prometido quando comprou. Se guardar até o vencimento, a perda nunca aparece de verdade. Só existe no papel, como uma diferença entre o que comprou e o que valeria se vendesse hoje. Isso se chama perda não realizada. O SVB, o Silicon Valley Bank, tinha uma pilha enorme dessas perdas em março de 2023. Enquanto não precisou vender os títulos, a perda ficou no papel. Quando clientes pediram o dinheiro de volta em pânico e o banco precisou vender os títulos para pagar os depositantes, a perda não realizada virou perda real. O capital do banco evaporou. O banco faliu em 48 horas. O FDIC publicou no Risk Review de 2026 que as perdas não realizadas nas carteiras de títulos dos bancos americanos permaneceram elevadas em relação às normas históricas ao longo de 2025. Elevadas em relação às normas históricas, ou seja, o problema que derrubou o SVB em 2023 não foi completamente resolvido ao longo de 2024 e 2025. Continuou presente em nível acima do que é historicamente normal. Isso não significa que outro SVB está prestes a acontecer. O FDIC também disse que as condições de liquidez e financiamento estavam estáveis ao longo de 2025. Os bancos grandes têm muito mais capital do que tinham antes de 2008, mas significa que existe uma vulnerabilidade de fundo que não sumiu. Agora, o segundo problema, que é mais concreto e mais imediato. Os bancos regionais americanos triplicaram seus empréstimos para imóveis comerciais na última década. 3/4 dos bancos regionais têm empréstimos de imóveis comerciais, como sua maior categoria de ativos. E quase metade desses bancos tem concentração em imóveis comerciais, acima do limite que o próprio regulador considera preocupante. Para entender o que isso significa, você precisa entender o que está acontecendo com os imóveis comerciais americanos. Imóvel comercial não é a casa onde você mora. É escritório, shopping, galpão, hotel, prédio de apartamentos para aluguel. E o segmento mais problemático de todos é o de escritórios. Desde a pandemia, o trabalho remoto e híbrido esvaziou uma parcela enorme dos escritórios americanos. Vacância em máximas históricas nas principais cidades, aluguéis caindo. Proprietários não conseguindo renovar os contratos antigos nas mesmas condições. Ao mesmo tempo, esses prédios têm empréstimos que vencem e precisam ser refinanciados. Um empréstimo feito em 2017 com juros de 4% está vencendo agora. O banco que vai renovar esse empréstimo cobra taxas muito mais altas porque os juros subiram.
E o prédio agora vale menos porque está com mais vacância e gera menos aluguel. O resultado é que muitos proprietários de imóveis comerciais chegam ao refinanciamento com um imóvel que vale menos do que quando fizeram um empréstimo, gerando menos receita do que antes e precisando pagar juros mais altos do que antes. Alguns conseguem renegociar, alguns não conseguem. Os que não conseguem entram em default, param de pagar o empréstimo. E o banco que deu o empréstimo precisa reconhecer que tem um ativo que não está pagando. A pesquisa da Wharton Business School, publicada em 2025, cobrindo bancos regionais americanos, encontrou um dado que resume bem a situação. Os pesquisadores documentaram que bancos regionais estavam baixando os padrões para rolar dívidas problemáticas, fingindo que estavam bem quando não estavam, exatamente o que reguladores chamam de extend and pretend. Estender o prazo do empréstimo e fingir que o problema não existe. Extend and pretend é o nome técnico da estratégia de um banco que não quer reconhecer uma perda que vai corroer o capital. O problema com extend and pretend é que adia o problema, mas não resolve. E quando o mercado eventualmente precifica o imóvel pelo valor real de mercado, seja porque o proprietário vende, seja porque vai a leilão, seja porque o banco é obrigado pelo regulador a marcar a mercado, a perda aparece. O stress test do Fed para 2026 colocou queda de 40% nos imóveis comerciais como cenário severo. Não é uma queda que inventaram do nada. É baseada nas vulnerabilidades que o Fed está vendo no mercado real. E o Congressional Research Service calculou que quase 1/3 de todos os bancos americanos têm exposição significativa em imóveis comerciais. Quase 1/3. Agora, o terceiro elemento, que é o que o título chama de gatilho, que o Fed puxou. Em 15 de maio de 2026, Jerome Powell deixa o cargo de Chairman do Federal Reserve. Kevin Warsh, o indicado de Trump, assume. Essa transição acontece na mesma reunião do FOMC em que uma decisão sobre juros vai ser tomada, com 4 dissidentes que na última reunião queriam remover qualquer sinalização de cortes futuros da declaração oficial, com pressão política de Trump para reduzir os juros, e com a inflação sendo pressionada pela guerra no Golfo Pérsico. O que isso tem a ver com os bancos? Tem tudo a ver. Se os juros caem, os títulos que os bancos compraram quando os juros estavam mais altos sobem de valor. As perdas não realizadas diminuem. O risco do SVB diminui porque os títulos agora valeriam mais no mercado, não menos. Se os juros sobem ou ficam altos por mais tempo, o oposto acontece. As perdas não realizadas ficam onde estão ou crescem. Os proprietários de imóveis comerciais continuam com dificuldade para refinanciar. Os defaults de imóveis comerciais continuam aumentando. O novo chairman do Fed vai entrar numa posição onde qualquer decisão que tome tem consequências diferentes para esses dois riscos que os bancos estão carregando. E o que complica mais ainda é que os 4 dissidentes que queriam remover a sinalização de cortes da última declaração estavam preocupados com a inflação de energia da guerra no Golfo. Se o petróleo continua acima de $100, a inflação americana não vai para 2% de forma tranquila. E cortar os juros com inflação acima da meta seria abandonar a credibilidade anti-inflacionária que o Fed construiu com muito custo entre 2022 e 2024. Esse é o dilema que o novo chairman herda no primeiro dia de trabalho. Cortar para aliviar os bancos e o mercado imobiliário comercial, arriscando a credibilidade anti-inflacionária. Ou manter alto para controlar a inflação, mantendo os bancos sob pressão das perdas não realizadas e do imóvel comercial problemático. Não tem saída boa. Tem escolha entre 2 problemas. Agora, o que esse conjunto de coisas significa para você? Os bancos americanos são parte do sistema financeiro global. Quando um banco americano de tamanho relevante tem problema sério, o efeito se irradia. Crédito fica mais difícil. Empresas que dependem de crédito para capital de giro cortam investimentos. Desemprego sobe. Crescimento cai. Para o Brasil, especificamente, um estresse no sistema bancário americano tenderia a produzir fuga de capital de economias emergentes, de volta para ativos americanos de segurança, pressionando o real. E uma desaceleração americana reduziria a demanda por commodities que o Brasil exporta, afetando exportações e câmbio. Isso não é previsão de crise. É a descrição de como o contágio funcionaria se a combinação de perdas não realizadas, default de imóveis comerciais e transição difícil do Fed produzir stress significativo em algum ponto do sistema bancário americano. O FDIC disse no Risk Review de 2026 que as condições estão estáveis. Disse também que as perdas não realizadas continuam acima das normas históricas, que 3/4 dos bancos regionais têm imóvel comercial como principal ativo, e que quase metade deles está acima dos limites que os próprios reguladores consideram preocupantes, estável e preocupante ao mesmo tempo.
Essa combinação é exatamente o que um engenheiro de pontes documenta quando diz que a estrutura está operacional, mas que a margem de segurança está mais estreita do que foi projetada para estar. A ponte ainda aguenta. A pergunta que ninguém consegue responder com precisão é o quanto a mais ela aguenta antes que a combination de fatores que nenhum modelo individual capturou completamente produza aquela failure cascaded que os engenheiros mais honestos perdem o sono tentando evitar.